Aligésio Moura, mais uma vez com vocês, com o quadro E aí, doutor? Aí a paciente chega para mim e diz: doutor, esse meu filho, doutor, é muito preso, ele passa 3 dias, 4 dias sem fazer cocô e chora quando vai fazer, se esconde atrás da porta, só faz cocô em pé e aí não quer, a barriga fica cheia, fica empachada, fica a barriga distendida. E aí, doutor, o que é que meu filho tem? Eu digo: teu filho tem constipação, a famosa prisão de ventre. Antes de completar, antes de eu continuar, dê um likezinho aí se você se identificou com esse sintoma, se você tem algum amigo que tem, alguma amiga, algum filho de amigo, de amigos que sofrem com esse problema, ou tem filhos que sofrem com esse problema. Se você está visitando o canal pela primeira vez, se inscreva, acione o sininho para receber notificações de outros vídeos com temas médicos. Dê uma olhadinha nos vídeos passados, talvez tenha algo que te interesse ou interesse a alguém que você conhece, algum familiar seu. No Facebook, curta, compartilhe. Obrigado pelos inscritos fiéis, obrigado, continua a divulgar aí. E tamo junto, galera, conto com vocês. Pessoal, constipação. O que é constipação? Prisão de obra, certo, mas o que é? A constipação é uma alteração do ritmo normal da defecação, de sair as fezes, que tem que fazer esforço físico. A constipação não é aquela pessoa, não faz cocô. Tem crianças que fica com constipação intestinal, que faz cocô todos os dias. Mas é constipação. Por quê? Porque, na verdade, ela faz o cocôzinho de bolinha de cabritinho, fazendo assim. Doutor, não tem prisão não, doutor. Todo dia ele faz, mas são as bolinhas. Tem criança que passa 3 dias sem fazer cocô, mas também não tem constipação. Ele pode ter 3 dias, ele passa, não tem distensão abdominal, não tem desconforto abdominal, não tem cólicas, não tem dor quando vai fazer cocô, faz cocô normal, mas faz de 3 em 3 dias. Então, o ritmo normal dele, ele não tem constipação. Tem outros também que, doutor, a criança tem a diarreia, não é prisão de obra não. Mas, na verdade, o cocôzinho dele é um cocô que fica duro, um cocô que fica preso aqui, o bolo fecal fica como se fosse um cometa, aqui duro e aqui molinho. Então isso daqui fica duro lá no ânuszinho dele e a parte mole escorre pela parte dura e ele fica fazendo um escape fecal. Na verdade, fica só sujando a calcinha, sujando a cuequinha, e ele não tem diarreia, ele tem, na verdade, eucoprese, é o escape fecal, que, na verdade, isso é constipação também. Então, constipação tem que ser avaliado pelo médico, não é só o fato de ficar sem fazer cocô, ficar preso, que a criança tem constipação. A constipação, 90% dos casos de constipação são frequentes, é o que a gente vai falar. Esses 5% que são de doenças específicas, tem um bocado de causa, mas essas doenças específicas vamos deixar para outro setor, que a gente vai falar, como assim o hipotiroidismo, doença de Hirschsprung, que é uma ausência dos plexos mioneurais de Auerbach e Meiser, que eles ficam no intestino, então não tem no intestino grosso, não tem esse plexo que dá o movimento intestinal tipo uma cobra, então ele não tem esse movimento da constipação. O megacolo congênito, que o intestino é dilatado, também é uma doença que pode levar à constipação. Outra causa também de constipação, a questão uma doença, eu já peguei casos de um linfoma de Burkitt também como causa de constipação, merimelocele. Então essas doenças específicas vamos tratar em outro módulo. Vamos combinar hoje e falar sobre 90% dos casos de constipação, que é o caso mais simples. A constipação é provocada por ausência. Primeiro, o intestino. Vamos entender como é que funciona o intestino. O intestino é a parte delgada, parte fininha do intestino, tem a parte grossa, o intestino grosso, que é o intestino ascendente, o transverso, passa de um lado para o outro, e o descendente. Lá no descendente, no final, tem o colo, o reto e o sigmoide, para depois chegar ao ânus. O ânus é o orifíciozinho que as fezes se exteriorizam, chega à parte externa. Nesse sigmoide, não é para ter fezes. Existe um chamado, o reflexo defecatório, que quando chega fezes no sigmoide, naquela última camada lá do intestino grosso, ele dá um sinal lá para o cérebro de, opa, fazer cocô, não pode deixar fezes aí não, aí dá vontade de fazer cocô, é eliminado as fezes. Em crianças, geralmente ocorre devido assim, vamos ver,
está desfraldando a criança, tira a fralda, então ela não quer fazer cocô, porque ela é acostumada a fazer só cocô com fralda, então ela prende. Ao prender isso daí, o cocô fica durinho e ela fica com medo, então ela vai começando a inibir o efeito defecatório e começa a anular esse efeitozinho de quando chegar a fezes no sigmoide, ela não tem aquela vontade de fazer cocô. Outra causa também é aquela criança, já é muito comum, geralmente 3 anos, 4 anos, tá brincando, tá correndo, e a mãe chama e dá vontade de fazer cocô, ou tá assistindo um filme e dá vontade, segura, e depois passou a vontade, esqueceu, deixou as fezes ali. Porque quando o cocô chega lá no sigmoide, deu reflexo. Uma vez por dia, tem um reflexo, que é o peristaltismo, que é o movimento intestinal, porque o intestino funciona como uma cobra, está fazendo assim para levar o intestino e depois se transforma em bolo fecal e transformar em fezes. Uma vez por dia, tem um reflexo danado para poder tirar o cocôzinho, eliminar, jogar lá no sigmoide, naquela última camadinha e defecar. Então, se a criança chegou a esse efeito, ela eliminou, aí perdeu o dia, não vai mais defecar provavelmente durante esse dia. Mas a causa mais comum entre esses 90% é a chamada, quando a gente tem aquela criança que vai fazer cocô, o cocô é seco, é duro, ela faz cocô, dói. Ao doer, ela prende, opa, não quero sentir dor. Então toda vida que vier o reflexo de vontade de fazer cocô, ela sabe, vai associar com dor, aí prende. Aí dói, fica mais seco, quanto mais fica seco, mais vai doer, quanto mais vai doer, mais vai prender, quanto mais prender, mais vai dar o problema de ciclo vicioso e com esse ciclo vai inibindo o efeito defecatório. Aí quando chega fezes acumulada lá no sigmoide, vai chegando, quando a gente passa 2 dias, 3 dias, a barriga grande, tudo, com medo de fazer cocô, às vezes fica encabulado, fica ali triste, suando, mas não faz cocô, com medo da dor, chega pra gente, já com essa história, a gente faz, aí vem aqui, com esse caso. Primeira coisa, vamos ver com história de constipação, vamos ver exames. Se eu suspeitar de alguma daquelas doenças que eu comentei, eu peço exames específicos, tipo a hipotiroidismo, eu peço os hormônios, a doença de Hirschsprung, eu peço a manometria, vejo outros exames, o megacolo congênito, às vezes associo com raio-x, meningomelocele, aí vou, de acordo com os exames eu vou pedir específico. Mas no geral, a gente pede o quê? Ultrassom abdominal. No ultrassom abdominal, eu vou ver lá no sigmoide, eu vou ver fezes. No exame físico, geralmente, eu já detecto, já palpo e vejo pedrinha no sigmoide. Mãezinha, olha aqui, isso é fecaloma. O que é fecaloma, doutor? Pedra no cocô dele. Já cheguei na emergência, o pai desesperado, a mãe desesperada, o menino chorando com andor, tudo, apendicite, doutor, não sei o que, palpei, eu digo assim, vai ali, faz uma lavagemzinha dele. Fez uma lavagem, depois me interna correndo, logo depois, assim, meia hora depois. Aí eu digo, pronto, o problema dele é constipação, eu orientei que procurasse um ambulatório e fosse tratar esse problema de constipação. O problema de constipação é um diagnóstico fácil, nesse 90%, de tratar, mas ao mesmo tempo difícil, porque tem que mudar toda a história dietética da criança. História dietética. Os pacientes que chegam para mim no primeiro mês, com 6 meses, tudo, eu digo, não use sopinha passada no liquidificador. Nenhum deles usa. Só que se for os teimosos que usam, vocês estão ouvindo aí, não pode usar. O orientor não usar, porque quebra as fibras, a criança não aprende a mastigar, com 1 ano, 2 anos, 3 anos, lá vai estar o problema de constipação, porque não alimentou, não comeu direito o alimento, não mastigou, não formou bolo fecal satisfatório. Ou a causa de tratar, primeiro você tem que fazer o quê? Hidratar essa criança para poder hidratar as fezes. Nunca usar esse laxante de comércio, tudo que tem aí, não usar laxante. Óleo de rícino, que é aquele que usava antigamente, não usar também de jeito nenhum aquele que o nome começa lactopurga, também nunca que tira a água do intestino, joga ela certo, tira um lecito e faz cocô, mas vai acomodando o intestino, acostumando a só isso, dá uma tolerância, não vai dar certo. Então tem que procurar o médico examina, vê direitinho, eu faço a orientação dietética, fibra na dieta dessa criança. Existem umas fibras sintéticas, mas são muito caras. Mas algumas, tudo bem, precisa. Só que tem coisas naturais que dá para ela comer. Por exemplo, uma dieta à base de fibras, verdura, repolho, alface, laranja, comer com bago e tudo, aveia, pipoca, essa pipoquinha feita em casa. Eu tenho muito sucesso, eu peço para associar na dieta da criança
Farinha de chia. Eu não deixo a semente de chia, porque a semente dá uma alteração na hora de engolir, sente aquela sementinha, mas a farinha eles têm aceitado muito bem, adiciona na comida, não muda o sabor da comida e tem uma resposta excelente, sem falar que é barato, né? Tudo, então, essa dieta tem que fazer, não comer banana, goiaba, maçã, que eles são constipantes, leite, também a lactose às vezes tem que diminuir, o arroz, mingau de arroz, mucilão de arroz, arrozina, tem essas coisas aí, também causam constipação. Água, fibras na dieta. E também acostumar psicologicamente para ver se a criança vai perdendo aquele medo que inibiu aquele reflexo, que eu falei, reflexo defecatório lá do intestino. Porque quando eu palpo o sigmoide aqui e tem fezes retidas, geralmente a criança não tem apetite nenhum. Às vezes chega maguinha, tudo. Aí eu digo, mas doutor, você não come nada. Eu vou ver lá, cheio de fezes. Porque dá uma informação no intestino, aí a barriga fica cheia de gases. Aí diz assim, não precisa comer não, viu? Porque teu bucho está cheio, só que está cheio de cocô, né, de comida. Aí não tem apetite, a criança perde peso, fica desnutrida. Então só tratar isso aí começa a ganhar peso. Às vezes eu passo uma medicação de reeducação intestinal, uma medicação para fazer as fezes mais além dessa água e muita dieta de fibra. Eu faço porque vai adaptando o intestino, ela vai perdendo o medo de fazer cocô, aí psicologicamente ajuda. Quando ela fizer cocô, olha aí, muito bem, parabéns, fez cocô. O cocô não serve para ficar aqui, tira as forças da criança, aí vai. Mas ela perdendo o medo, fazendo cocô uma vez, não doeu mais, outra vez não doeu mais, vai se adaptando, a dieta vai adaptando e tem um sucesso maravilhoso. Eu tenho as respostas excelentes para esses tipos, mas desde que siga direitinho o tratamento. Certo, pessoal? Também era isso que eu tinha a dizer para vocês. A questão de constipação de adulto é outro modo, que é outra história, são outras hipóteses diagnósticas. Um caso interessante que eu peguei de constipação foi um caso que o menino chegou preso, que é daquelas raridades que acontecem, mas acontece. Raridade é raro, mas pode acontecer. Eu peguei uma criança, ela com constipação, prisão de obra, eu disse, estranho, vamos pedir aqui. Então, pedi ultrassom, quando viu um tumorzinho lá no intestino que impedia as fezes de saírem. Aí eu fiz, aí ele começou a querer entupir o intestino, aí fez um problema intestinal, deu um diagnóstico de linfoma de Burkitt, que é um tipo de câncer do tecido linfático. A criança, graças a Deus, se operou, se tratou, fez quimioterapia. Hoje está, acredito que 8 ou 9 anos, e ela sabe aí de quem eu estou falando, e está maravilhoso, graças a Deus. Por isso que é importante médico examinar e acompanhar direitinho, porque doença é raro tudo, mas pode acontecer. Certo? Então, pessoal, até mais. Agradeço a presença de vocês. Vá marcando aquelas pessoas que provavelmente vão se beneficiar com essas orientações. Vá divulgando os grupos de mães. Eu estou pedindo, as mães estão muito comentando aí e elas dizendo, doutor, está muito interessante. Hoje mesmo peguei uma paciente que me conheceu. O senhor é aquele da internet, tudo. Estou aprendendo muito com você, tinha um problema de autismo. Eu digo, pois é, então continue, vai divulgando cada vez mais e tá um sucesso, pessoal. Até mais, meu povo. Jesus nos abençoe, Maria nos proteja, nos conduza nesse mundo maravilhoso. Até mais, galerinha do bem. Deus os abençoe.